nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhes respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, a qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos como os nascidos nela, como os comprados por dinheiro e o estrangeiro. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor Deus, estamos diante da Tua aliança. Estamos diante de um texto que fala e deve falar profundamente ao nosso coração. O que nós te pedimos é que o Senhor o descortine diante dos nossos olhos. É que o Senhor nos faça entender não apenas a história por trás dessas palavras, não apenas, Senhor Deus, uma boa argumentação de explicação do que elas significam, mas muito mais poderosamente, Senhor, fala ao nosso coração e no meio dessas explicações nos faz entender o que o Senhor deseja de nós. Nos faz entender por que o Senhor quer que nós conheçamos essa história nessa noite. E como o Senhor quer que nós hajamos, como o Senhor quer que nós
vivamos de acordo com esse conhecimento. Por isso, fala profundamente ao nosso coração, pois nós carecemos de ouvir a tua voz. Te oramos assim no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Certamente muitos aqui conhecem esse trechinho da nossa literatura, que diz mais ou menos assim: o meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Mas como há muitos Severinos, resolveram me chamar de Severino da Maria. E como há muitos Severinos, filhos de muita Maria, resolveram me chamar Severino da Maria, do finado Zacarias. Quem conhece um pouquinho de literatura vai perceber que a gente está falando de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. E você vai ficar perguntando, mas o que é que esse texto tem a ver com essa história que a gente acabou de ler? É um texto interessante, porque ele fala algumas coisas para nós. Ele nos diz que de Pia, ou seja, de batismo, Pia batismal, de Pia, nós recebemos um nome. E esse nome fala acerca da nossa personalidade, fala acerca de quem nós somos. E para que o nome de alguém seja bem atrelado à sua personalidade, à sua pessoa, às vezes se acrescentam algumas coisas para que saibamos de quem a gente está falando. Severino tem muito. Severino da Maria tem menos. Mas Severino da Maria, do finado Zacarias, numa cidade, é difícil de ter dois. Portanto, os nomes são colocados para identificação. E os nomes são extremamente importantes para a gente. Cada um de nós tem um nome. Nós gostamos ou não gostamos do nosso nome. Nós o utilizamos. Tem uma história bonita sobre Alexandre o Grande, que uma vez disse a um tal Alexandre, que estava tremendo diante dos exércitos inimigos, que ele não deveria fazer daquele jeito. Ele deveria honrar o seu nome, porque o seu nome era Alexandre. Alguns defendem o seu nome. Alguns defendem o nome de sua família. O nome atrelado ao seu por questões de sangue. E defendem até, muitas vezes, demais. Porque o sangue que deve nos unir deve ser de fato aquele que foi derramado na cruz do Calvário, e não outro. Há muitos que precisam fazer como Abraão fez. E é interessante, essa história está atrelada à história de Abraão. Porque ele deixou a sua terra e a sua parentela. E foi exatamente nesse contexto da aliança de Deus que a gente vai perceber aqui que a gente dá um pulo de 13 anos em uma semana, né? Semana passada a gente viu o nascimento de de Ismael, e a gente percebeu o relacionamento ali entre Agar e Sarai, a escrava de Sarai, que era Agar, e como Deus desenrolou aquele relacionamento para que Ismael fosse preservado e outras promessas acerca de Ismael pudessem ser feitas nesse capítulo aqui. Entretanto, veja o pulo que a gente dá em um versículo apenas, capítulo 16, versículo 16 diz assim: era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abrão ainda, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. Portanto, semana passada, a gente estava 13 anos atrás do que a gente está hoje aqui no capítulo 17 de Gênesis. E nesses 13 anos, Abraão, ainda com o nome de Abrão aqui, ele via o seu filho Ismael crescer. Ele via o seu filho se desenvolver. E no meio desse desenvolvimento, com 13 anos de idade, o texto diz que o Senhor aparece novamente a ele e confirma a aliança que já havia sido feita algumas vezes anteriormente. Há aqui uma confirmação. Deus é um Deus que não apenas faz aliança conosco, mas Ele confirma a sua aliança. Ele prova para nós. E no tempo dele, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para que a sua palavra, para que as suas promessas cheguem exatamente no local onde soberanamente Ele já mexeu tudo aquilo que precisava ser mexido para que o seu projeto chegue até o fim. Às vezes a gente precisa ser lembrado disso, porque a gente é muito inquieto com os nossos próprios projetos. Nós somos muitas vezes inquietos e desejamos com que os nossos planos, com que o nosso coração diz para nós, seja atingido no nosso tempo.
a gente vai perceber aqui que muitos anos se passaram, até que Deus volta para Abraão, para confirmar as promessas que haviam sido feitas. E nesse contexto de aliança, nesse contexto em que um sinal da aliança seria trazido ali, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, está aí no versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E ele muda o nome de Sarai para Sara, está aqui no versículo 15. Como vocês podem ver, disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. E nesse contexto, mais uma vez eu repito, é estabelecido um sinal visível para a aliança que Deus havia feito para Abraão. Ou seja, do que Deus queria dizer ali para Abraão era o seguinte: não simplesmente eu vou lhe falar algumas coisas, isso não vai ficar simplesmente nas palavras, mas haverá um sinal em que as pessoas vão poder perceber, saber e se lembrar que fazem parte da aliança. E esse sinal é a circuncisão. O corte da carne do prepúcio, em que os judeus, desde antes de serem judeus, aqui os judeus não eram nem judeus ainda, aqui nem existia o povo judeu ainda. O povo judeu é nominado após Jacó. Jacó é aquele que vai ter o seu nome trocado, vai ser o seu nome também modificado para Israel. E a partir de Israel, das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó, essa nação seria constituída. Portanto, antes dessa nação ser constituída, as bases dessa nação já estão sendo arquitetadas aqui por Deus, e o narrador tem trazido esses detalhes extremamente importantes para a gente entender esse texto. Mas em primeiro lugar, a gente vai entender aqui que quando as pessoas nascem, quando nós nascemos, nós recebemos um nome. E é interessante que essa conexão entre o nosso nome e o sinal da aliança perdura até o dia de hoje, né? Qual é o seu nome de batismo? Perceba que a gente vai entender quando foi que se deu essa modificação da circuncisão para o batismo, que é o sinal da aliança no Novo Testamento. Entretanto, até o dia de hoje, o nosso nome é atrelado ao nosso batismo, é atrelado a como nós vamos nos desenvolver, em que família nós vamos ser criados. O nosso nome então indica a nossa identidade, a família que fazemos parte. E é interessante que Abrão era um nome nobre, mas era um nome que trazia consigo uma carga de onde Abraão havia vindo, lá de Ur dos Caldeus, lá de um povo distante, longínquo agora, uma vez que ele estava morando longe do outro lado das Campinas do Jordão, na terra de Canaã. E ali naquela terra de Canaã, então, ele precisava não apenas ter deixado, como fez no capítulo 12, a sua terra, o seu país e os seus parentes, mas Deus continua a mudar, ainda com 100 anos de idade, Deus continua a trabalhar na vida daquele homem. Isso traz uma aplicação para os mais velhos aqui. Isso traz uma aplicação para aqueles que são mais experientes. Às vezes, e é fantástico a gente perceber pessoas experientes e como os jovens deveriam cada vez mais aprender com eles. Mas há um aspecto de ensinamento fantástico aqui. Uma vez que Provérbios, lá Salomão, ele também diz que nós, por conta da nossa sabedoria de jovens, podemos nos passar por mais sábios do que os mais velhos, e a razão muitas vezes é essa. É porque quando as pessoas atingem determinada idade, as pessoas acham que têm licenças para pecar. As pessoas acham que têm licenças para fazer o que quiserem. E muitos chegam ao ponto de dizer: eu posso fazer isso porque eu já sou velho. Eu posso fazer isso porque eu já tenho alguns anos de experiência. Queridos, não usem essa experiência para deixar de ter um coração aprendiz. Nós sempre podemos aprender, nós sempre podemos mudar. Enquanto estivermos vivendo nesse mundo, há tempo de melhorar. E veja que Abraão já era um homem testado. Abraão já era um gigante da fé. Já era um homem que coisas extraordinárias já haviam sido feitas e ditas e cridas por ele. Abraão creu em promessas extraordinárias, mirabolantes de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas Deus ainda quer trabalhar com esse homem. Deus ainda quer mudar, e ele muda o seu nome. O nome Abrão mostrava que ele era de uma família abastada e famosa.
mas ele deixou tudo isso para trás. E Deus agora mostra que ele tem uma outra família, não do seu passado, mas do seu futuro. Agora são nações que procederão de Abraão. Agora, não, veja, até aqui o texto tinha sido no singular. De ti farei uma grande nação. Mas agora o texto vai para o plural. Agora são nações que procederão de ti. Agora são reinos, reis e príncipes que vão proceder de você, Abraão. E evidentemente isso tem a ver com, primeiro, o fato de que Ismael também seria preservado. Ismael dá origem a um povo, os árabes, e o próprio filho Isaque, ele vai ter 2 filhos, e esses 2 filhos vão se dividir, e mais na frente a gente vai perceber que outras nações, os edomitas, os descendentes de Esaú, também vão surgir da vida e da história de Abraão. Então perceba que são muitas nações diferentes, que vivem naquelas intermediações ali do Oriente Médio, que todos são descendentes na carne, no sangue, deste homem e dessa história que nós temos diante de nós. É isso que os versículos 1 a 8 nos ensinam. Vamos ler. Quando atingiu Abraão a cidade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Agora o texto continua. E Deus disse a Abraão também que mudaria o nome não apenas dele, de Abraão, mas de sua esposa. Perceba que a família inteira vai ser afetada pela bênção que Abraão recebe. Perceba que aquela promessa e aquela aliança não apenas atinge Abraão, mas ele vai também atingir a sua esposa. E é interessante que Deus chama Abraão para dizer que mudaria o nome de Sara, de Sarai, porque Sarai também remontava ao seu passado, também famoso. Sarai e Abrão eram parentes, eram primos. Alguns chegam a crer que eles eram irmãos, que eles eram irmãos de sangue, mas outros creem que eles eram primos. É certo que eles eram parentes de sangue. Portanto, eles faziam parte de uma família extremamente abastada lá em Ur dos Caldeus. E o nome Sarai significa o mesmo nome de Sara, princesa. Entretanto, princesa, no nome Sarai, remonta exatamente à sua ascendência. Ou seja, ela é princesa porque ela vem de uma família nobre. Mas o nome Sara é extremamente diferente, porque exatamente da mesma forma que Abraão, o nome Sara agora remonta a uma princesa, uma rainha, porque ela vai ser a mãe de reis. Porque muitos reis vão proceder dela. E de uma forma fantástica, essa linhagem futura e não passada é o que está sendo trazida aqui. Não é que simplesmente ela vinha de uma família de príncipes, mas agora príncipes procederiam dela. Versículos 15 a 22 nos ensinam isso. Disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz a Sara com 90 anos, com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhes respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente.
gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala, com Abrão, Deus se retirou dele, elevando-se. É interessante aqui que algumas coisas que vão remontar a nossa mente para o Novo Testamento já são trazidas aqui. Quando Deus se retira do meio do povo, Ele se retira sendo assunto aos céus. Ele se retira sendo elevado, exatamente como Ele já mostrou a Abraão que faria. Entretanto, queridos, o que nós percebemos aqui, e guardaremos algumas aplicações para depois, é que há um aspecto extremamente importante na história da Escritura, relacionada aos nomes que nós temos, relacionada a como nós devemos compreender que o nome, ele traz um peso, ele pesa sobre nós. A gente viu um pouco sobre isso hoje de manhã, que quando nós somos cristãos, nós somos crentes, ainda que esse nome não venha para a nossa identidade ou para a nossa certidão, nós passamos a carregar um novo nome. E isso traz para nós uma responsabilidade extraordinária, uma responsabilidade grande. Não que o meu nome vai fazer alguma diferença no meu caráter e na minha vida. Não é isso. Porque tem alguns nomes que quando as pessoas descobrem o seu significado, ficam com medo. Não é? Nomes que são colocados e as pessoas dizem, mas é isso que significa meu nome? Percebam. A história mostra que não é bem assim. Daniel, por exemplo, com os seus amigos, eles tiveram seus nomes trocados para nomes pagãos. Nabucodonosor colocou nomes pagãos, de deuses pagãos neles. Mas aquilo não fez a menor diferença na vida deles. Por quê? Porque eles conheciam o Deus que havia colocado o nome deles. E conquanto eles agora fossem chamados de Sadraque, Mesaque, Abednego, ainda assim, com nomes pagãos, eles foram firmes e constantes. Eles foram abundantes na obra do Senhor. Portanto, esse texto não fala simplesmente que nós devemos agora escolher o nome dos nossos filhos com algum tipo de base teológica. Não é isso simplesmente. Porque isso faria com que muitas pessoas se desesperassem por conta do seu nome. Que os cartórios agora fossem lotados para que as pessoas mudassem os seus nomes por conta disso. Não. Mas no Novo Testamento, independentemente de como nós somos chamados pela nossa família, independentemente de qual seja o nosso nome de pia, uma vez que nós entramos na aliança de Deus, nós recebemos o nome de Cristo. Nós recebemos um novo nome. E é a partir desse novo nome que nós devemos desenvolver o nosso caráter e a nossa vida. Em segundo lugar, queridos, nesse mesmo contexto, se institui e se pratica a circuncisão. A circuncisão é o sinal externo da aliança que Paulo no Novo Testamento aplica ao batismo. Esse é o ponto teológico que eu queria trazer aqui para vocês. Eu vou apenas rapidamente ler com vocês Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Versículos 11 e 12. Nele, em Cristo, também fostes, veja que Paulo está escrevendo não para judeus, mas para colossenses, ou seja, para gentios, gente que não era povo de Deus, mas agora estava sendo feito povo de Deus. Então Paulo diz, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosses ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então perceba que Paulo, ele utiliza-se do símbolo do Antigo Testamento da circuncisão como sinal e selo da aliança, dizendo, na nova aliança é o batismo, é muito mais completo. Perceba que essa completude é extraordinária. Porque conquanto o nome de Sarai tenha sido mudado para Sara, as mulheres não podiam provar, por hipótese alguma, que faziam parte da aliança de Deus. Elas não têm prepúcio para serem circuncidadas. Portanto, a circuncisão no Antigo Testamento, ela tinha as suas limitações. Ela apenas apontava para algo mais completo e mais perfeito. E pela progressão da Escritura, nós percebemos que é no batismo que essa completude chega. Onde não há mais o despojamento do corpo da carne, mas a circuncisão do coração. É a novidade de vida, no qual homens e mulheres igualmente podem participar. Por isso, o véu que separava
já não separa mais. Por isso a gente pode dizer que, né, a parede da separação já não existe mais. Não há mais homem nem mulher, nem escravo nem livre, nem preto nem branco. Agora nós somos todos um só povo. E isso faz com que o evangelho se torne muito mais bonito, muito mais palatável, muito mais interessante. A despeito de que o centro do evangelho é um homem numa cruz. É um homem desfigurado, que nós olhávamos e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Entretanto, é por isso, queridos, que o batismo, assim como qualquer sinal de aliança, é tão ligado ao nome da pessoa. Pois era exatamente assim a circuncisão na antiga aliança. Versículos 9 a 11, de Gênesis 17 agora. Disse mais Deus a Abraão, agora ele já chama pelo novo nome: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. E perceba que essa aliança era para ser administrada pelo pai de família, e a sua casa inteira seria atingido por ela. Todos os que entravam para a família, ainda que fosse escravo, deveria receber esse sinal para a conservação da vida. Com que idade? Versículos 12 a 15 nos ensina: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será a aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Note, queridos, que Abraão e Ismael também, outra informação que o texto nos traz. Abraão e Ismael foram circuncidados no mesmo dia, no cumprimento da aliança do Senhor. Versículos 23 a 27, o finalzinho do texto. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio, de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Queridos, aqui está uma história cheia de informações, uma história que nos levanta alguns questionamentos. A gente precisa entender o contexto, a época, e tudo aquilo que foi instituído. Perceba que a progressão, a revelação, ela vem progredindo. Mas a pergunta, e isso precisa ser muito claro para nós, é como aplicar esse texto à nossa própria vida. O que é que esses ensinamentos, esses princípios aqui estabelecidos, como essa história que nos é tão cara. Um filho é apresentado a Sara, um filho sobrenatural é apresentado a Sara. O que é que isso significa para nós? Como nós podemos aplicar esses princípios que nós aprendemos em Gênesis 17 na nossa própria vida? A primeira coisa, queridos, eu já passei dizendo logo no início, é que não há tempo específico para que Deus cumpra as suas promessas. Ele faz isso como e quando lhe apraz. Só existe uma coisa certa, é que as promessas que Deus faz, elas jamais vão falhar. Nenhuma palavra sequer de Deus jamais caiu por terra. Nenhuma promessa feita pelo Salvador, feita pelo Senhor, feita pelo soberano do universo, feita pelo Criador de todas as coisas, jamais caiu por terra. E é exatamente nisso, queridos, que nós precisamos de crer. 13 anos antes, Sara ou Sarai já se questionava: será que Deus é poderoso para cumprir isso? Não, Ele não é. Eu já sou velha, eu sou estéril, eu não tenho condições físicas absolutamente nenhuma, já cessou os costumes das mulheres, é absolutamente impossível. Vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar a Deus, Abraão, vamos fazer a nossa parte. É a teologia de que eu posso fazer alguma coisa para ajudar a Deus.
Mas, queridos, percebam que não foram 1 ou 2 meses depois desses questionamentos. Mas imagine numa pessoa já velha, numa pessoa que já estava reclamando dos anos, do peso nas costas dos anos. Imagine essa pessoa 13 anos depois. Veja o tempo de espera. Veja que paciência extraordinária esse homem e essa mulher tiveram que ter. Eles não estavam vivendo nababescamente, eles estavam vivendo em tendas no deserto. Eles estavam passando por dificuldades. Conquanto eles tivessem muitas posses, eles não foram estabelecidos em nenhuma cidade. A gente percebeu que Abraão andava em peregrinações, uma vida de nômade, uma vida difícil. E por 13 anos, ele aguardava que o Senhor voltasse para ele e lhe explicasse o que significa o fato de que Ismael não será o herdeiro. Ele é meu filho, já não é mais o Damasceno Eliezer, agora eu tenho um filho que tem o meu nome, um filho que tem o meu sangue, porque ele não pode ser o descendente. Nós já vimos que Ismael nasceu segundo a carne, nós já vimos que Ismael nasceu de uma forma natural, mas as promessas de Deus trazem o elemento sobrenatural. As promessas de Deus trazem aquilo que nenhum homem jamais é capaz de pedir ou pensar, é capaz de sonhar. As promessas de Deus, nesse caso, voltaram e Abraão novamente creu no Senhor, quando 13 anos depois de uma mulher já velha, ainda mais velha, agora com 90 anos de idade, estéril até esse momento, completamente distinta de qualquer possibilidade humana de gerar um filho. E Abraão, com seus 99 anos de idade, ouviu a voz de Deus dizendo: Sara vai gerar, e ela será a mãe de muitas nações. É dela que vai vir um herdeiro, é dela que vai vir um príncipe, é dela que vai vir um rei. E eu vou lhe dizer qual vai ser o nome que você vai colocar no seu filho, Abraão. Porque esse filho é sobrenatural. Porque esse filho é filho onde um Deus do impossível demonstra o que faz e como faz. A segunda coisa que nós aprendemos, queridos, é que quando somos atingidos pelo Evangelho, quando nós ouvimos as promessas de um Deus que não muda, de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de um Deus absoluto e soberano, nós de fato recebemos um novo nome. É por isso que nós somos batizados. Conquanto nós tenhamos um nome que é conhecido por aí como o nome de batismo, quando nós conhecemos o Evangelho, nós recebemos o batismo da aliança no povo de Deus. Exatamente porque nós recebemos o nome daquele que agora, quando Deus olha para nós, não vê mais a nossa feiura, não vê mais o nosso caráter, não enxerga mais o nosso pecado, mas Ele enxerga pelos óculos da pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele garantiu para nós. E esse novo nome, queridos, é extraordinário. Ele nos é apresentado em Apocalipse pelo menos 2 vezes. Apocalipse capítulo 2, na igreja de Pérgamo, versículo 17, ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei um maná escolhido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No capítulo 3, versículo 12, temos uma explicação: ao vencedor far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então perceba que isso acontece não quando a gente chega no céu. Isso acontece não quando a gente entender que esses eventos extraordinários estão acontecendo. Isso acontece quando nós recebemos o nome de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome é o nome que nós carregamos. E esse é um nome que está tão ligado a nós, tão unido a nós, que naquele dia do julgamento do Senhor, é o próprio Senhor que dirá:
alguns de nós, dizendo: apartai-vos de mim, porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, mas quando o Senhor teve fome, nós não te demos de comer. Ora, quando vocês deixaram de dar aos meus pequeninos, eles carregam o meu nome. Outros vão ouvir: venham, benditos do meu Pai, entrem para o gozo do seu Senhor, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber. E esses humildemente vão dizer: Senhor, nós não nos lembramos de ter te dado nenhum copo d'água. Quando foi que nós te demos de beber? E Jesus lhes dirá: quando vocês mataram a sede daqueles meus pequeninos. Nós somos unidos com Cristo. Esse é o nome que a gente carrega. E é por isso, queridos, que santidade não é brincadeira. Porque a gente carrega o nome de Jesus, que a gente deve preservar o nosso nome. É porque a gente carrega o nome de Jesus, que a gente deve preservar a nossa reputação. É porque nós carregamos o nome que está acima de todo nome, que nós devemos entender que precisamos viver de forma digna desse Evangelho de Cristo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, porque todo aquele que profanar o nome do Senhor, todo aquele que tomar o nome do Senhor Deus em vão, certamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, os que estão no nosso meio e foram batizados, eles precisam entender que isso é algo extraordinário. Mas há alguns aqui que ainda não foram batizados. Há alguns aqui que estão no nosso meio, que congregam conosco, que vivem conosco, que se banqueteiam conosco, mas talvez achem que o batismo não seja algo tão importante assim. Queridos, já foi explicado algumas vezes que a água do batismo não salva ninguém. Já foi explicado algumas vezes porque nós batizamos as nossas crianças, porque desde 8 dias de nascido, a carne do prepúcio dos jovens, dos meninos, das crianças eram tiradas na antiga aliança. O povo, a aliança de Deus é feita com o povo, com a casa do povo de Deus. Entretanto, ainda que não seja algo que salva ou deixa de salvar, é um sacramento, é um mandamento do Senhor. Na antiga aliança, a gente viu aqui no versículo 14, que o incircunciso, o que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, porque quebrou a aliança do Senhor. É isso que a gente compreende em relação à igreja visível do Senhor. Aqueles que não foram batizados ainda, não é que eles sendo crentes vão deixar de ser salvos, mas é que, por exemplo, hoje à noite deixarão de participar de um outro meio de graça, que é a ceia do Senhor. É um outro sacramento. Portanto, queridos, não tenham medo da água do batismo, mas confessem o nome do Senhor, confessem o nome de Jesus. Saibam que, de fato, esse nome que a gente carrega é um nome que traz as suas consequências. Talvez alguns vão ter que deixar a sua parentela, talvez alguns vão ter que receber as consequências disso dentro da sua própria casa. Entretanto, vale a pena abraçar esse nome, porque esse nome nos leva para a eternidade, porque esse é de fato o nome acima de todo nome. Agora há um outro detalhe, queridos, que precisa ser compreendido aqui, e aqui eu vou trazer algumas aplicações específicas para os homens, para os pais de família. A responsabilidade espiritual de vocês é carregada no livro de Gênesis. A gente já teve que tratar algumas vezes disso aqui. E parece que no capítulo 17, o Espírito Santo quis que mais uma vez o narrador trouxesse para nós uma responsabilidade tremenda. Porque veja o versículo 5, por exemplo. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de inúmeras nações te constituiu. Quem Deus procurou quando foi trocar o nome de Abraão? Ele procurou Abraão. Abraão tinha responsabilidade sobre si. Abraão, ele carregava consigo uma responsabilidade em relação a si mesmo, ao seu próprio nome. Portanto, Deus o chamou e disse: eu vou trocar o teu nome. Mas lê o versículo 15 agora. Disse também Deus
a Abraão: a Sarai tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Ou seja, Abraão, é assim que você vai chamar a sua esposa a partir daqui. É esse nome que você vai dar para ela. E a razão é essa. Isso nos remonta para duas coisas, queridos. Isso nos remonta para trás, para Gênesis capítulo 3, especificamente o versículo 17, quando Deus chama Adão e coloca toda a responsabilidade nele, ainda que sobre os pecados cometidos pela esposa, pela mulher. Maldita é a terra por tua causa. A responsabilidade espiritual é dos homens, é tua. Perceba que essa singularidade traz tremor às nossas pernas. Essa singularidade traz para nós uma responsabilidade, queridos, que precisa nos fazer tremer. O nome está envolvido nisso aqui. E é exatamente por isso que o nosso nome, como igreja, é mudado também. É por isso que nós somos jogados para frente. Nós temos um noivo que se chama Jesus, e nós agora somos conhecidos pelo nome dele. Ele nos deu o nome dele, e ele assume toda a responsabilidade por nós. Ele paga o preço pelos pecados que nós cometemos. E queridos, como nós precisamos entender essa responsabilidade tremenda, como sacerdotes do lar que nós temos. Agora, essa promessa, queridos, de reis e príncipes que descenderiam de Abraão, teria uma linha extremamente especial. Muitas nações de fato procederiam naturalmente de Abraão. Muitas nações. Os filhos de Ismael, 12 príncipes, 12 povos. Dos próprios filhos de Isaac houve Jacó, mas houve Esaú, dos quais muitos também procederiam dali, principalmente os edomitas. Da família próxima a Abraão nós temos os moabitas, filhos de Ló, ou seja, muitos povos, muita gente, muitas nações foram extraídas a partir desse nome de Abraão, a partir desse sangue. Entretanto, ele preservaria uma linhagem. Conquanto outras pudessem começar a fazer aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, percebam que das 12 tribos de Israel, dos filhos diretos de Jacó, 10 se corromperam a um só tempo. Apenas Benjamim e Judá permaneceu fazendo aquilo que de fato era bom e reto diante dos olhos do Senhor. Percebam que muitas nações começam a surgir dos próprios filhos de Abraão. Entretanto, apenas uma linhagem é trazida na Escritura, porque essa linhagem está apontando para o descendente de Abraão, no qual todas essas promessas seriam cumpridas. E nós conhecemos o seu nome. Nós sabemos o que foi que ele teve que sofrer para poder receber o nome que está acima de todo nome. Nós sabemos que o seu nome é Jesus Cristo. E queridos, essa indicação nos é apontada quando o nome de Isaac, quando um anjo vem, quando o próprio Senhor vem. E vejam as semelhanças com a anunciação do Senhor Jesus nos versículos 17 em diante. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu. A um homem de 100 anos farás nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Quando, extraordinariamente, vários anos depois, vários séculos depois, não uma velha, não uma estéril, não uma mulher que já havia acabado e cessado os seus dias ou o seu tempo feminino, mas muito mais extraordinariamente, uma virgem concebeu e deu à luz a um filho. O marido dela foi chamado pelo anjo do Senhor e lhe foi dito: esse que foi gerado nela é do Espírito Santo.
E você vai colocar nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nascimento de Isaac foi extraordinário, porque o nascimento do filho verdadeiro de Abraão seria extraordinário também. Não poderia acontecer naturalmente, porque o que Isaac está demonstrando para nós é a tipificação daquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpre de uma vez por todas. E finalmente a nova aliança é apresentada aqui, porque além dos filhos de Abraão, seriam cortadas também a carne do prepúcio dos escravos, dos estrangeiros e de todos aqueles que pudessem ser comprados por dinheiro ou que nascessem naquela casa. Eu não sei qual é o seu nome, eu não sei qual é a sua família, eu não sei qual é o pano de fundo da sua vida, mas eu sei que independentemente de quem você seja, esse nome, a pessoa bendita de Jesus, tipificada em Isaac, ele está diante de todos nós, apresentando o seu corpo e apresentando o seu sangue, que foi derramado naquele Calvário, para poder trazer para nós um novo nome. Não é uma pedrinha qualquer, não é simplesmente uma inscrição que vai fazer com que a gente seja chamado de algo diferente do que a gente já é. Mas é tão especial, é tão lindo, é tão extraordinário, que nós carregaremos esse nome alegremente por toda a eternidade. E você, se ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, está sendo convidado para fazer parte dessa família. Está sendo convidado para abrir mão da sua terra, da sua parentela, do seu nome, das suas prerrogativas, das suas ideias, das suas vontades, e está sendo chamado para um caminho estreito. Está sendo chamado para um caminho completamente novo e diferente daquilo que talvez você conheça, mas certamente vai fazer com que você conheça o Rei da Glória, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E se você é crente, se você já recebeu esse nome, que você possa honrá-lo, que você possa viver de forma digna do Evangelho desse Salvador, e que a igreja de Brotas e todos os visitantes que estão aqui conosco possam de fato e de verdade ter brios por causa desse belo nome que leva, que não é o seu, não é o meu, mas é o nome do nosso Mestre, o nome do nosso Salvador. E é Ele que vai continuar sendo pregado aqui quando participarmos da ceia do Senhor. Eu queria convidar os presbíteros que pudessem vir até aqui à frente, e antes da gente passar para esse momento especial do sacramento da ceia do Senhor, eu vou pedir ao presbítero Márcio que nos eleve a Deus numa oração.